Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Estamos aqui aguardando a doutora Mariane Schmidt. Ela é especialista na Lei Geral de Proteção de Dados. Vai trazer algumas informações sobre o tema, muito relevantes, que podem evitar aí um custo muito alto para o condomínio ou para a empresa que trata de dados de terceiros, né? Estamos aqui aguardando a doutora. O tema é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A gente direciona um pouco para condomínios, mas aborda todas as empresas que trabalham com informações sensíveis do público. Elas vão ter que se adequar ou serão punidas, né? A lei ela vem para estabelecer e garantir a ordem do tratativa dessas informações. Deixa eu convidar novamente aqui a doutora. Doutora, eu convidei aí novamente. Olá, doutora Mariane. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, muito bem-vinda. Obrigada. Então, vamos aí para mais um tema daqueles assim, fácil, né, doutor Leland? Assim, aqueles fácil de falar, simples, né? Nem tanto, né? Nem tanto. Mas é muito importante. Eu estou ajustando meu vídeo aqui agora, fazer uma adequação aqui, me dá um minutinho aí pra gente, vamos organizar. Vou dar uma mexidinha com a câmera aqui, mas vai ficar tudo bem, para ficar melhor, né? Estou dizendo porque é um tema, de fato, ainda, vamos dizer, muita coisa ainda numa zona cinzenta, né? LGPD em relação a algumas aplicações, as suas demandas. Nós ainda temos muito que adequar e muito que falar, né, sobre esse tema. Mas eu tenho certeza que será muito proveitosa a nossa live aqui, falando sobre esse tema. Um tema que eu acho que, como eu disse, ao convite que fiz para todos os colegas nas minhas redes sociais, que importa a todos, né? Eu acho que hoje a grande maioria das pessoas estão aí, moram, a grande maioria em condomínio, né? Seja condomínio vertical, horizontal, seja ele como for, mas é condomínio. Então, LGPD está presente aí também. E nem só nos condomínios, né, doutora? Porque qualquer empresa que trate desses dados, ela vai ter que se adequar. O que a gente vai trazer aqui é direcionado aos condomínios, mas se alguém tem outro tipo de empresa, ele vai ter que se adequar de outra forma, né? Na realidade, ele vai ter que se adequar da mesma forma que a LGPD ela veio para normalizar. Exatamente. Todos os tratamentos de dados. Exatamente. Então vamos fazer, eu acho que já entrou aqui algum público já, o pessoal já entrou, muito qualificado por sinal. E vamos aqui trazer, né, que a live ela é uma realização do Café Condominial e do Integra Síndicos. O doutor Flávio Varela, do Café Condominial, e o doutor Anderson de Oliveira, do Integra Síndicos, eles apoiaram essa live sobre esse tema tão importante, além também do apoio, né, da Ciclone Brasil Tecnologia, da Garanticred, da Pontual e da WVJ Condomínios. Eu vou abrir, doutora, para que a doutora explique um pouco, apresente-se
para a gente entender um pouco mais como que é que você veio trabalhando esse tema e como que a gente vai trabalhar isso nessa live agora. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui trocando ideia com vocês e ladeando aqui do lado do Leland. Eu acho que até combinou, né? Ladeando do lado do Leland esse assunto tão interessante. Ele que é TI, né? Técnico aí de tecnologia de informação. E nós não conseguimos, eu falando como advogada, não conseguimos tratar desse assunto se não estivermos rodeados assim, de parceiros, porque a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei multidisciplinar. Então, ela precisa, sim, de um TI ao seu lado, um jurídico. Nós não vamos conseguir fazer essa implementação e adequação da forma como tem que ser, se não estivermos aí pareados aí com colegas, cada um, eu vou falar um termo aqui que nós goianos usamos muito, cada um no seu quadrado, mas que cada um entenda do que está sendo tratado. Bom, meu nome é Mariane Schmidt, sou advogada, advogada na área civil, com foco na área consumerista, especialista na área trabalhista e agora em proteção de dados também. Logo, logo eu já tenho título aí de gestora de privacidade, então venho estudando esse tema há um tempinho, e esse há um tempinho, qualquer um que falar para vocês que já tem tempo, que vem, é um PhD, né, em LGPD. Não é, porque primeiro que nós temos a lei aí com apenas 2 anos, e a vigência dela somente agora, dia 18 de setembro. Então, a gente tem aí 1 mês e pouco de vigência da lei. Para valer mesmo, 1 mês e pouco de vigência da lei. Embora ela tenha sido sancionada 2 anos atrás, né, nós sabemos que, assim como tudo no Brasil, a gente só realmente pega para valer quando a lei realmente vai ficar, assim, vai ter uma sanção, vai ter uma questão de aplicação, né, de sanção, multa, e aí a gente começa a se importar. Só que hoje aqui a questão de proteção de dados é um tema muito importante, que importa a todos, e não é um tema novo, não é um assunto de agora. Nós temos aí, com o Marco Civil da Internet, a Lei de Acesso à Informação, temos várias outras leis e vários outros, vamos falar assim, nortes e normas e regras que já vigoravam. A nossa própria Constituição Federal prevê aí a privacidade, ao direito, né, de proteção à imagem, privacidade, dados e tudo mais. O que é a LGPD? Hoje aqui nós vamos falar sobre a questão a LGPD e os condomínios, mas não temos como não abordar quase tudo, né? Assim, do que a gente está vivenciando no mundo, que é essa era digital, né? Doutora, desculpa te cortar, e é só para a gente dar um alô aqui para o doutor Anderson, o doutor Braulio, que estão aqui, o doutor André. Muito bem-vindos. Boa noite a vocês, caros colegas. Pode continuar. Obrigada, doutor Anderson, doutor Braulio, a todos que estão aí, doutor André Juliano, que também eu vi que entrou aqui. Desculpa se eu não consegui falar de todo mundo, eu tenho assim, um pouco dessa dificuldade em estar falando e fazendo essas pausas para agradecer. Me ajuda, viu, Leland? Com certeza. E estaremos hoje aqui falando um pouco mais focado em relação à Lei Geral de Proteção de Dados aplicada aos condomínios.
saber se realmente os condomínios estão adequados com a lei, se eles estão em conformidade. Eu vou fazer uma abordagem geral, um pouco assim, explanar aqui sobre assim, o que seria uma visão geral da LGPD, um panorama geral mesmo, para que quem entrar na live agora ou entrar depois e for assistir e nunca ouviu falar sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, consiga entender o quanto ela irá afetar só todo mundo, né? É a forma de falar, vai afetar só todo mundo, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para dar uma adequação, uma uniformização, um regramento à forma de tratar os dados pessoais. Ela não tem outra, vamos dizer assim, outro norte, a não ser falar sobre a proteção de dados pessoais. E de quem são esses dados pessoais? São os meus, os seus, são de todas as pessoas que em qualquer momento da vida, em qualquer lugar, e já passou e entrega ali o seu dado pessoal para poder fazer um cadastro, para poder fazer uma compra, para passar em uma cancela, para poder passar numa portaria de um prédio. Então, todos nós estamos sujeitos, tá, a entregar esse dado nosso a qualquer momento, né, do dia, da hora, né, estamos aí agora com essa proteção, e essa proteção é somente para a pessoa natural, tá? A lei veio para dar essa proteção para a pessoa natural, aos dados físicos e digitais. Dados que são físicos e digitais, eles podem estar no papel, na caderneta, pode estar na nuvem, pode estar no computador. Então, em qualquer lugar que você tenha alguma vez entregado o seu dado pessoal, ele está recebendo um tratamento. E para receber esse tratamento agora, nós temos regras, nós temos normas e nós temos também, agora contamos aí com uma proteção por conta da lei, em caso de violação, em caso de estrangulamento ou desvio de finalidade para tratamento desse dado, nós teremos essa proteção da lei, tá? Falaremos aqui hoje, a gente pergunta, né, até a lei para quem tem que se adequar, a quem ela atingirá. Eu vou ser repetitiva, mas é necessário. Quem tem que se adequar são todas as empresas que de alguma forma, todas as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que de alguma forma coleta dado e faz tratamento desse dado pessoal nosso, como cidadão. Então, neste momento, a lei veio para fazer esse regramento. Nós temos aí, dentro da LGPD, essa palavra tratamento, ela vai ser abordada por infinitas vezes. E a palavra tratamento, ela tem mais ou menos, ela traz consigo mais ou menos uns 28 núcleos. Porque tratar um dado pessoal pode ser de diversas formas. Eu posso compartilhar, eu posso armazenar, eu posso coletar, guardar. Então, todos esses momentos que você está tratando um dado, está coletando um dado pessoal e está fazendo alguma coisa com ele, você está tratando ele. A partir do momento que você está tratando esse dado pessoal, você precisa estar em conformidade com a LGPD. E é nesse momento que a LGPD veio trazer, e a palavra de ordem da LGPD, eu não diria outra, a não ser transparência. Por quê? Nós tínhamos aí, muitas vezes, vou dar alguns exemplos para que a gente direcione depois para o foco do nosso assunto, mas para que fique claro para vocês. Muitas vezes a gente distribuía um dado
você deixava um dado, por exemplo, numa construtora. Vamos aqui dentro um pouquinho do condomínio, né? Que depois vira condomínio. Numa construtora. Amanhã tinha gesseiro te ligando, tinha móveis planejados, tinha um eletricista, tinha um pintor, todo mundo te ligando, mas não passei dado para ninguém. Como é que esse pessoal conseguiu meu telefone, meu número? É um dado pessoal. O seu número, tudo que te identifica é um dado pessoal. Então, a partir do momento que vocês conseguem saber meu nome aqui e vão depois visitar a minha rede social, ali tem vários dados pessoais meus. Eles estão públicos, mas não são para ser tratados de qualquer maneira. Eu posso ter deixado... Essa integração, né, doutora? Hoje em dia a gente já vê o Pix que o banco está usando e você pode usar seu telefone para receber uma transferência bancária. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses dados, onde esses dados estão indo. E quando a gente entrega isso para alguém, essa pessoa ela tem que ter esse tratamento, essa empresa ela tem que ter esse cuidado com as nossas informações, né? Exatamente. Essa integração, Lela, a lei veio fazer exatamente isso. Como eu disse, é a palavra de ordem para mim. E eu acredito que para vários profissionais que estão tratando é a questão da transparência. Você não tem como fazer esse tratamento se você não for transparente. E é isso que a lei está exigindo de quem está tratando o dado. Olha condomínio, olha empresa onde eu deixei meu dado, como que você está tratando meu dado? Meu dado, ele continua na sua empresa e o que você está fazendo com ele? Existem diversas finalidades que o dado precisa ficar armazenado por um determinado período. Às vezes, é necessário descartá-lo. Então, precisa ter aquela política de governança dos dados, que é uma das coisas que eu acredito que mais irá mudar no sentido da vigência da lei, vai ter que inserir em nós uma mudança cultural, uma mudança de forma de agir com aquele dado pessoal que ele foi entregue. Porque antes, o dado pessoal, ele era como se fosse como é que eu falaria? Vai ter a palavra certa aqui, eu vou lembrar, mas ele era tipo um poder que a pessoa tinha. Eu tenho, assim, o dado pessoal se transformava em poder. Eu tenho muitos dados pessoais, eu posso mandar e-mail para todo mundo, fazer aquele e-mail marketing, mandar para todo mundo. E hoje não é assim mais. Você ter o dado pessoal de alguém, de um cidadão, significa risco. Se aquele dado pessoal que você tem não estiver adequado para a finalidade que você está usando. Então, às vezes, num determinado local, nós não precisamos ter diversos dados pessoais. Eu não preciso coletar um CPF, eu não preciso coletar um RG, eu preciso, às vezes, só pegar o nome e o telefone, ou só o nome. Mas quem que vai decidir isso? É a pessoa que está coletando o dado que tem que saber para que eu preciso daquele dado, o que eu vou fazer com ele, para onde ele vai, por quanto tempo nós podemos ficar com esse dado e qual a finalidade que eu preciso estar com aquele dado. Hoje, coletar dado pessoal, vamos dizer, menos é mais. Quanto menos você coletar, quanto menos você exigir do cidadão, melhor. Se você exigir determinado dado pessoal, você precisa ter a devida adequação, a devida finalidade. Nós vamos falar aqui um pouco em relação a condomínio, e aí tenho certeza que irá surgir aqui a pergunta no seguinte sentido: mas o condomínio é um ente despersonalizado para o direito empresarial. O condomínio tem que se adequar? O condomínio vai sofrer as sanções da LGPD? Sim. O condomínio, ele é um potencial controlador de dados pessoais. E está aqui o Lelad como TI, que não me deixa mentir,
que hoje, muitas vezes, num condomínio, às vezes residencial e comercial, passa, às vezes, mais do que, eu não sei, não saberia falar, mas poderia passar mais de 1.000 pessoas, mais de 3.000 pessoas no dia. Então, se você coleta dado demais, é um risco. É um risco. Responsabilidade maior. É uma responsabilidade. E assim, qual é a parte que hoje, em relação a isso, nós falamos porque mesmo assim o condomínio vai ter que se adequar, mesmo ele sendo um ente despersonalizado aí para o direito empresarial. Justamente por isso, porque ele faz o tratamento de dado. Ele coleta dado o dia inteiro, dado dos condôminos, dados de visitantes, tem os dados dos colaboradores do condomínio. Então, existem diversas formas de tratamento. Tem várias formas de tratamento que o condomínio irá fazer ali com o dado pessoal quando é coletado. E porque, assim, vai ainda haver discussões, né? Mas eu não tenho é um ente despersonalizado, mas o STJ já até definiu que para tributo, o condomínio é sim uma personalidade jurídica. Imagina para uma questão de defesa da intimidade privada, muito mais, né? Muito mais. Então, o condomínio, nesse ponto, ele tem que fazer, ele tem, assim, o que o condomínio tem que nós precisamos tomar muito cuidado, principalmente quando se trata de dados sensíveis. O condomínio, a todo tempo, e todos eles, tanto residencial quanto comercial, ele está ali coletando dados sensíveis. De que forma? Através das câmeras, do circuito fechado de TV, as câmeras. Essa coleta de imagens, você está coletando dados sensíveis, você está coletando dados de menores, você está coletando dados de pessoas muitas vezes enfermas, que têm alguma enfermidade grave, que se expõem. E tudo isso precisa ser adequado. Aí muitas vezes as pessoas vão falar, mas gente, eu vou ter que tirar a biometria? Como é que as pessoas irão agora acessar meu condomínio? Não posso mais colocar a biometria? Pode. É o meu entendimento, e existem pessoas, e até assim, com gabaritos altíssimos, e que não recomenda a coleta da biometria por ser um dado único, um dado extremamente, como é que eu falaria, extremamente sensível e muito particular. Precisa de fato, ele é o seu DNA, não é? Digital você consegue até fazer transferência no banco. Eu queria dar um alô aqui para a doutora Ivana Mascarenhas, que entrou aqui na live. Doutora Ivana! Sobre as câmeras, doutora, a gente tem que criar limites, né, lógicos, limites no hardware, para que ela não mantenha nenhuma informação por tempo que não seja necessário, né? Você criar um documento que aborde onde vai ser filmado, por quê, como você vai passar essa informação para um morador, por exemplo, por quê, onde, quando você vai poder fazer isso, os colaboradores que estão sendo filmados, como que isso vai ser lidado, né? Como que a gente vai lidar com essa informação sem prejudicar o condomínio, né? Porque a doutora ainda não chegou a abordar a parte da punição, mas a punição ela vai existir quando houver o mau uso desses dados, né, doutor? Existirá, sim, e não é uma punição branda, o Leonard, não é uma punição branda. Por quê? Hoje fala que os dados pessoais, a proteção de dados, os dados pessoais é o novo petróleo. É aquilo que de mais importante você tem. Então é muito fácil, às vezes com pequenas informações, nós conseguirmos assim identificar a pessoa. Eu posso ter poucos dados, mas a partir do momento, por exemplo, que uma pessoa passa na portaria de um condomínio, um visitante, vou dar um exemplo, isso daqui que nós estamos falando
Muitas vezes as pessoas estão com a visão distorcida da LGPD. Olha, eu não vou poder, todo aquele investimento que eu fiz no meu condomínio, na minha portaria, como que eu vou fazer? Você precisa apenas, e estamos aqui diante de um TI que vai nos falar isso, você precisa ter uma adequação. Mandar um abraço aqui para a Nair Cardoso, minha tia, a Anne que entrou aí, a Rafaela que também entrou. Um abraço para todos vocês, viu? Apenas precisará ter uma conformidade, um tratamento adequado. Então, você precisa ter como é que eu falaria? Seria prover a segurança de todos aqueles dados que estão sendo coletados. Como você mesmo disse, Lela, a questão de quanto tempo esse dado ficará armazenado. Você precisa ter toda essa política, e isso não é assim vamos dizer, não é só uma ferramenta, não é só uma informação, não é, por exemplo, chama o advogado aí, vamos fazer um contrato aqui que vai dar tudo certo. Não é isso. A LGPD não está exigindo isso de nós agora, enquanto profissionais, e das pessoas que estão coletando os dados. A LGPD está exigindo um desafio de mudança cultural, um desafio de você ter uma gestão mais transparente, uma gestão mais honesta com aqueles dados que estão sendo coletados. Terá sim os condomínios terá sim que ter um comitê de segurança para poder, junto com você, junto comigo, o porteiro que está lá na portaria coletando os dados, eu ia dar esse exemplo aqui e acabei passando para outro ponto, mas estou voltando. Um visitante que chega no condomínio, ele dá o nome, muitas vezes tira uma foto. Esse tirar foto é aquele ditado, não está sendo proibido nada. Mas está tendo que você ter responsabilidade como que você vai lidar com aquela imagem. Então, por exemplo, se eu sou uma famosa e chego num condomínio, porteiro fica doido. Vamos supor aí que eu sou... Não vou falar Andressa Suíta não, porque nem parece, mas... e ela tá super em... Vou falar, é um casal que tá super em alta aí nas fofocas, né? Então, mas... Vamos supor que seja Andressa Suíta. E o porteiro ou a porteira fica louco com aquela entrada daquela visitante famosa. Vai tirar uma foto. Essa foto vaza, essa foto ela pode ser montada com outra coisa. Andressa Suíta visitou seu amante, visitou, sei lá, entendeu? Tudo isso pode ser despejado aí nas redes sociais, de forma a violar a proteção, a intimidade e a privacidade da pessoa. Doutora, então, a gente tem até uma pergunta. A gente tem uma pergunta aqui da Roserlândia. Como usuária, eu posso me negar a não usar esse tipo de função? Acredito que assim, ela pode se negar a dar a informação. Eu vou até aumentar um pouco isso, porque a gente passa por isso todos os dias. No Facebook, o Facebook está usando a nossa informação para vender produtos para a gente. O Google também. O YouTube também. Todas as vezes que a gente atualiza o nosso celular, ele pede para a gente aceitar termos novos. Né? Aquilo ali está incluso a nossa coleta dos nossos dados. De onde a gente passou, com quem que a gente falou, o que a gente perguntou. O que a gente pode fazer como usuário? Se eu não quiser fornecer meu dado, é possível existir isso? Um acordo? Olha, foi a Roserlândia, né, que perguntou. Você pode se negar a fornecer os seus dados porque não sabe, de repente, como esse dado vai ser tratado. Mas vai depender, muitas vezes, o que é importante a gente ter em mente é que se você negar, às vezes assim, com uma base legal, inclusive até um pouco errada na questão de segurança,
mas é legítima também dos condomínios, você coletar determinados dados, com base aí na segurança do condomínio, para que você tenha quem é que está acessando, tal, e tudo mais. Você pode interfonar onde a pessoa vai estar acessando. Mas se você não quiser fornecer determinados dados, será necessário muitas vezes aonde você vai, que aquele condômino ou aquela pessoa, né, que está naquele condomínio, às vezes comercial, desça e acompanhe você. É uma solução que eu daria. Eu daria essa solução. Por quê? Explicar para as pessoas que as regras de acesso a determinados estabelecimentos estão mudando. Então, alguns dados ainda serão necessários por uma questão de adequação, mas informar com clareza, e é justamente isso que a lei pede, essa transparência, que aquele dado vai ser necessário justamente por uma questão de proteção, até mesmo do patrimônio, onde ele está, né, do condomínio ali, aquela privacidade, proteção do espaço físico, e por uma questão também de você fazer depois aquele descarte, logo em seguida que aquela pessoa deixar o prédio. Então, você pode fornecer... Muitos condomínios, eles preveem no regimento que para adentrar o condomínio, você tem que ter informação. Porque como que o gestor ele vai tratar se alguma pessoa adentrar o condomínio, causar algum dano e sair? Como que ele vai identificar essa pessoa, né? Então, já por exemplo, o regimento que eu sou síndico num condomínio que cabe 150 unidades. Lá, o nosso regimento ele já prevê que a gente pode e deve, tem a obrigação de coletar as informações de todo e qualquer indivíduo que adentre ao condomínio. O que a gente vai ter que criar com a LGPD é o mecanismo de descarte e de reutilização disso. Mas muitas vezes isso, estando previsto em regimento, ele obriga até o condomínio a implantar a LGPD, né, doutora? E é uma obrigação, e vai ser obrigado a fazer a adequação, a implantação, sim, da LGPD. Como a pergunta da Roselândia foi super pertinente, porque você, no caso aí, você amanhã ou depois, você como um visitante de um prédio, você pode voltar naquele prédio e falar: eu gostaria de saber como os meus dados estão sendo tratados. Se existe ainda aquele dado, se você... Ao adentrar naquele estabelecimento, naquele condomínio comercial ou residencial, foi lhe exigido determinado dado que você acha que não deveria ter cedido e, assim, inconformadamente cedeu porque precisava se adentrar, é o que vai acontecer, você pode pedir em seguida para saber se aquele dado, como foi informado, foi descartado, né? Dentro daquele prazo que poderia haver qualquer tipo de alguma coisa que poderia acontecer dentro do condomínio, porque assim, hoje nós temos quem vê cara não vê coração, não é, Leland? Então, assim, nós temos aí as pessoas que entram em condomínios e cometem barbaridades, saem, o que a gente tem são registros de câmeras. Você jamais vai conseguir localizar essa pessoa, assim, jamais eu digo no bom sentido, mas vai demorar, né? Por câmeras apenas, se você não tem um dado. A pessoa pode dar um dado falso, mas enfim, essa coleta, ela precisa ser inteligente, ela precisa ser responsável, ela precisa dar uma informação acessível, que aquela pessoa que forneceu os dados se sinta confortável em fornecer, porque sabe que ali você está tendo um tratamento seguro, né? Queria mandar um abraço aqui para a Jaqueline, um abraço, doutora, lá de Jataí. Mandar um abraço para o Palomares, advogado renomadíssimo, ex-colega aí de conselho de usuários da TIM, lá de Cuiabá. Um abração, viu, Palomares, para você. E nós temos aí, então, Leland, são questões ainda, muito ainda na berlinda
e que, assim, já está havendo adequações e hoje nós temos gestão de condomínio, empresas que administram os condomínios. Então, já não são mais, eles já passam a ser operadores, portaria remota, e controladores, não, porque isso seria ordens do condomínio, seria condomínio com seus moradores, é quem vai decidir como, através da assembleia, como tudo isso vai funcionar. O que será melhor? Você que é síndico do prédio, com 450 unidades, pode nos falar um pouco, até assim, se houve ou se já está havendo grandes modificações nesse sentido, em relação a como que nós vamos tratar os visitantes e aquele entregador de serviço, por exemplo, no prédio que eu moro, e eu acredito que isso seja padrão, o entregador de qualquer prestador de serviço, não entra entregadores de comida, farmácia, essas coisas, não entra, você vai receber na portaria. Os prestadores de serviço que vêm fazer serviço fazem um cadastro, porque precisa saber quem está adentrando no prédio. Então, se entra com carro, existe uma série de particularidades que terão que ser adequadas e nós não podemos fechar os olhos porque agora, com a nomeação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela irá regulamentar ainda muitas coisas, principalmente no que tange a questão de sanções, multas, algumas regulamentações que ela terá que fazer. Um abraço para a doutora Vanessa aqui, que entrou, terá que fazer. Você consegue, então, assim, passar para nós assim, a sua experiência em relação a como que está hoje o seu prédio em relação a essa nova adequação? Já está havendo mudança? Já tem muita gente perguntando ou procurando por que eu tenho que deixar, por que agora é só isso, por que agora é mais isso? Bom, doutora, então vou me apresentar. Meu nome é Leland de Assis, né? Eu estou na TI desde 1994, meu primeiro curso. A partir daí eu venho me aperfeiçoando. Sou formado em Gestão da Tecnologia da Informação na Faculdade de Tecnologia Senac. E eu tenho eu fiz um curso, né, do ITIL. Eu sou certificado ITIL, que ele tem muito a ver com toda a estrutura do LGPD. É o tratamento, são as melhores práticas do TI. Como que tratamos essas informações. E ele aborda todo esse tema. Acredito que vai ser muito adequado quem quer integrar no seu condomínio, na sua empresa, o LGPD de maneira mais rápida, entender o ITIL, né? No meu condomínio, no condomínio que eu sou síndico, ainda não existe essa preocupação. A informação ela é oferecida pelo visitante ou pelo morador de maneira completamente despretensiosa. Ele não acredita que essa informação pode ser utilizada para outros fins. E quando a gente assumiu a gestão no início do ano, a gente tinha informações em vários locais. Você tem a informação na planilha, você tem a informação numa ficha física, você tem a informação em um sistema, você tem a mesma informação no outro sistema. Às vezes você tem informações diferentes nos dois sistemas, e isso acaba descentralizando muita informação e tornando muito mais difícil controlar o acesso, né? Porque a ideia do gestor hoje, no meu caso, são 450 apartamentos, são mais de 1.500 pessoas. Quem não gostaria, que empresa como o Facebook não gostaria de ter acesso aos e-mails dessas pessoas para fazer propaganda, aos gostos dessas pessoas, aos veículos que essas pessoas utilizam? São muitas, né? O Ungarelli está aí, muito bem-vindo, meu amigo. O pessoal está entrando, bem-vindo, pessoal. Paulo Vitor, Vanessa, tudo bem? E o que a gente faz é tentar trazer essas informações tudo para o mesmo local. Porque se a gente traz isso para o mesmo sistema e a gente define controles de acesso para cada colaborador, por exemplo, ou para cada terceirizada,
fica muito mais fácil da gente se adequar no futuro à LGPD. Isso a gente ainda está no começo, ainda não existe uma comissão de segurança dentro do condomínio para tratar isso. Mas a gente já percebe que vai haver essa demanda e esse custo, né? E a gente vai ter que procurar, por exemplo, a doutora. A gente vai procurar a doutora para a doutora definir quais vão ser os nossos próximos passos para a gente ficar adequado, porque no momento em que o condomínio ele for acionado pelo mau uso de uma informação que deveria estar protegida, o custo vai ser muito maior, né? E a gente, até lá, a gente vai estar adequado. A exposição desse condomínio, Leland, só acrescentando na sua fala, eu acredito que vai custar mais do que a própria multa, porque haverá publicização desta violação. Ela deverá ser publicizada. E muitas vezes, assim, esse condomínio, principalmente, assim, eu não vou nem colocar nem mais nem menos, nem comercial e nem residencial, porque quem gostaria de morar em um condomínio que é totalmente desprotegido e inseguro? Ninguém. Quem gostaria de trabalhar em um condomínio que também não oferece proteção? Ninguém. Então, as pessoas terão que ter essa percepção e vão passar a escolher, inclusive, melhor, né, onde morar, onde entrar. E se aquelas pessoas não tiverem adequadas, você simplesmente vai escolher aquele que se importa com o cidadão, que vai importar com seus dados. O WO está fazendo uma pergunta aqui, se o síndico pode responder pelo mau uso dos dados. O Anderson, olha só, o síndico, ele é sim o representante dos condôminos. Eu entendo que todas as decisões que são tomadas dentro do condomínio passa ali por um comitê, né, um conselho, né, Leland? Então, eu entendo que o síndico seria sim, assim, aí eu vou para mais, eu vou para o condomínio. O síndico pode responder como porque o condomínio é o controlador, não é? O síndico seria um operador. Na minha visão aqui, o síndico seria um operador e que ele faria esta gestão junto com os demais operadores daquele condomínio, porteiro, zelador, né, o faxineiro, o pessoal do serviço de limpeza gerais. Então, eu entendo que ele pode sim responder pelo mau uso dos dados. A partir do momento que ele não deu o devido tratamento adequado, o devido treinamento adequado, e esse dado sofre aí uma exposição, esse mau uso, ele pode responder sim junto com o condomínio. Pode sim. Temos outra pergunta, doutora, do Jenkins Nunes. E no caso de o condômino não querer atualizar os dados junto à administração do seu condomínio, se fundamentando nessa lei? Mas aí aqui está. A obrigação, entendam bem aqui, que a obrigação de atualização dos dados não é minha, é do condomínio. O condomínio terá que exigir a todo tempo estar com essas informações atualizadas. O condômino que não quer fornecer esses dados, essa atualização, né, deverá ter. Aí que entra a questão de toda essa governança, essa gestão e essa política e esse nível de maturidade dentro das empresas. E eu vou tratar o condomínio como uma empresa. Porque você vai ter que ter relatórios de confidencialidade do porteiro quando coleta determinados dados. Então, aqueles funcionários que estão ali naquele condomínio terão que ter um termo de confidencialidade assinado, que aqueles dados que estão sendo coletados não serão vazados. A política, e aí nós vamos muito para dentro da ISO 27.000, que seria política de mesa limpa, tela limpa, então ficar deixando bilhetinho. Tudo isso é vazamento de dados.
como é que a pergunta dele é no sentido de que se esse condômino não quiser fornecer esses dados atualizados, nós teremos que pegar fazer um termo onde ele está se responsabilizando que seus dados não serão atualizados, que ele não pretende atualizar os seus dados junto ao condomínio. Ele vai estar com os dados desatualizados. Porque a responsabilidade de estar com os dados atualizados é do condomínio. O condomínio a todo momento precisa: oi, condômino, teve alguma alteração de e-mail, telefone, alguma coisa? Assim, não estou falando de uma forma muito grosseira aqui, mas é mais ou menos isso, para que você saiba se houve alguma mudança. Se não houve nenhuma mudança, por favor, desconsidere esse e-mail, né? Até o procedimento pode até ser feito por um sistema, né? O sistema ele pode lembrar isso automaticamente para o usuário. Automaticamente, de tempos em tempos, né? Isso não pode ser feito a partir do TI, né? Todas essas informações atualizadas. Exatamente. Leland, eu até acabei, até veio a pergunta, eu acho que a gente desfocou aí dentro do que você estava falando em relação à questão da proteção de sistemas, e hoje eu gostaria até de te fazer uma pergunta. A adequação do condomínio, toda essa informatização, tudo isso que precisa, vai assim, elevar o custo do condomínio? Hoje os condomínios já estão preparados para poder ter um servidor adequado, para poder controlar por níveis de acesso, por exemplo, acesso às filmagens das câmeras do circuito interno de TV. Você pode colocar níveis de acesso, por exemplo, somente o síndico e alguém do conselho é que pode acessar essas imagens. E essas pessoas teriam um termo de confidencialidade, um termo de responsabilidade. Então, assim, vai custar muito isso para o condomínio? Ou vocês conseguem se adequar com as ferramentas que já têm isso? Porque a gente precisa fazer essa comparação, porque muitas vezes as pessoas estão achando que eu vou fechar meu negócio, eu não estou dizendo no caso de um condomínio, mas eu vou fechar o meu negócio porque vai ficar muito caro, eu vou me preocupar muito aqui com a proteção de dados e eu não tenho esse investimento para fazer agora. Como que seria? Bom, vai demandar um custo? Com certeza vai ter um custo, né? Isso a gente não pode negar, porque a adequação ela demanda um custo. Muitas vezes, um custo, né? Muitas vezes esse custo é irrisório. Às vezes a pessoa já tem o sistema funcionando, já tem todo o processo que pode ser criado dentro do condomínio, mas ela ainda não se adequou, ela ainda não buscou essa informação para poder adequar. Às vezes procurar um profissional da área para criar uma senha de acesso. São coisas simples, mas que no total, no geral, acabam sendo muito, não vou falar complexo, né? Porque é simples, mas são muitas informações a se tratar. A pessoa ela tem que ter a câmera, igual a doutora falou, o DVR, que é o que controla as imagens do condomínio. Ele deve ter uma senha de acesso própria para o síndico, própria para o usuário, que não é o morador no caso, que o usuário é quem trabalha nas câmeras. O sistema de controle de acesso, ele também tem que ter uma senha específica. E a partir daí, a partir do momento que se entende o que é a necessidade, que se criam processos simples, que os colaboradores podem identificar facilmente o que eles têm que fazer, o custo é zero. O problema hoje de condomínios, por exemplo, como o meu caso, é que o sistema que a gente possuía, ele não tinha controle nenhum, ele não estava em conformidade com o LGPD. Era um sistema que tinha informações ali que qualquer pessoa podia acessar. Se a pessoa entrasse no computador, acessasse o computador, ela acessa os dados de todos os moradores. Então, a minha opção, por exemplo, o que no meu caso eu fiz? Eu tinha 3
4 sistemas, planilhas, fichas. Eu eliminei todas, deixei apenas um sistema. Eu tendo um sistema de controle de acesso, eu consigo controlar quem usa, quem acessa. Meu colaborador, ele tem uma senha de acesso. Essa senha, ela gera um log. Toda vez que esse colaborador acessa uma informação, ele tem um registro. Isso, ele tem um registro, o momento que ele acessou, para que ele acessou, onde ele acessou. Se essa informação, por acaso, vazar no futuro, e a gente descobrir que você consegue fazer o caminho aonde essa informação foi obtida ou foi acessada. Exatamente, a gente busca o caminho inverso. Aí, no caso das câmeras, a gente tem que ser ainda mais cuidadoso. A gente tem que criar procedimentos, que já houve casos em que uma câmera estava filmando o interior de uma residência e a pessoa foi indenizada, porque ela estava tendo a privacidade exposta. E era uma câmera do condomínio. Então, o cuidado do síndico, ele não está só em ter essas informações, esse controle. Está em tudo. A gente vai ter que criar, com o auxílio do jurídico, que entenda desse processo, dessa adequação, um monte de processos para a gente não errar, né? Ou para reduzir esses erros. Porque, na realidade, não tem como a gente prever que vai conseguir eliminar todos os problemas. Mas se a gente seguir um passo a passo bem definido, esses erros são mais fáceis de serem identificados, né, doutora? Exatamente. E haverá todos esses erros que forem suportados durante... a lei já está em vigor, ela já está em plena vigência. As sanções é que estão postergadas para o ano que vem. Porém, já cabe aí reclamações no PROCON, já cabem reclamações no Ministério Público, já cabe reclamações no Senacom, no Judiciário. Então, já existe uma série de formas que o cidadão já consegue ter a finalidade, o objetivo da lei, que é assegurar que o cidadão tenha a seu dispor meios para o exercício efetivo do controle sobre seus dados, ele já tem. Então, isso é para o morador, isso é para qualquer um de nós, pessoas físicas naturais. Quando você falou muito bem aí, Lela, em relação à questão que eu acredito, quando você falou, haverá custo. Mas o que nós estamos enxergando é que precisa de, às vezes, pequenos ajustes, níveis de acesso para as pessoas que poderão acessar determinados dados que não podem estar expostos para todo mundo. Eu vou dar um exemplo aqui sobre uma violação e um vazamento de um dado que ocorreu dentro de um condomínio. A pessoa inadimplente foi cobrada com cópia para todos os condôminos. Nossa. Então, isso são coisas que, assim, é preciso aquela mudança, que cuidado que eu tenho que ter ao encaminhar um e-mail de cobrança para aquele condomínio, foi com cópia para o condomínio inteiro, então vamos supor que seja o seu. 450 unidades, então mais de 1.500 moradores ali, sabendo que o apartamento X tá com uma inadimplência. E mais, nós sabemos que um condomínio, as dívidas que não são pagas, aquelas taxas condominiais, quem está suportando são os outros condôminos. Então, isso gera uma exposição, isso gera dano moral. Então, assim, a lei não vai só punir o condomínio, ela vai ter toda aquela exposição, porque de repente um morador vai passar aí do bom senso e vai começar a fazer chacota com esse condômino que tá inadimplente com o condomínio. Então, existe uma série de situações. E como eu disse, não é só uma ferramenta, não é só uma informação, não é chamar o advogado para fazer um contrato. Nós teremos que ter uma integração de tudo isso, né? A doutora falou muito bem que é o bom senso, né?
E muitas vezes, até trocar o sistema já vai resolver isso. Um sistema que esteja em acordo com o LGPD, ele nunca vai permitir que a administração envie um e-mail com cópia para todo mundo, por exemplo. Ele nunca vai permitir que a pessoa um condômino que esteja inadimplente, ele tenha essa informação disponibilizada, né? O próprio sistema vai tratar essa informação e vai trazer ainda mais economia para o condomínio, né? Que um vazamento desse aí, eu imagino que não foi barato para o condomínio resolver esse problema. E aí a conta, quem vai pagar é o condomínio. O condomínio, mais uma vez, é representado por todos os condôminos ali. Queria mandar um grande abraço aqui para a Marta, mandar um abraço para o meu irmão que entrou, para minha irmã, todos eles estão aí. Essa conta, Leland, ela é pesada, né? E é pesada para os condôminos, porque eles pagarão essa conta também, né? Porque o condomínio ele tem é um ente despersonalizado, é uma pessoa jurídica, mas que envolve ali todo o condomínio. Quando tem uma dívida, quando tem qualquer tipo de coisa assim. O Rafael perguntou aqui, tem uma pergunta aqui, Lela, de quando for erro do sistema. Bem-vindo, Rafael, Luísa, Varuá, muito bem-vinda, obrigado aí pela participação. Quando for um erro do sistema, você vai conseguir identificar isso. E é por isso que o sistema ele vai ter que estar adaptado para o LGPD. Porque esse tipo de erro de enviar, normalmente não é um erro do sistema, é um erro humano. A pessoa coloca vários e-mails e acaba não vendo para quem está indo, né? Então, o erro do sistema que esteja adaptado ao LGPD vai ser mais raro. E quando isso acontecer, é mais fácil de você tratar quando todos os dados estão em um sistema só, Rafael. Porque aí você não vai ter mais que sair procurando onde que foi esse problema, né? Acredito aí que eu volto aqui até a completar, viu, Leland? Quando aquela pergunta da Roserlândia foi muito pertinente. E se eu me opuser a fornecer o meu dado? Não quero. Todo mundo precisa entender que vai ser uma colaboração. Se eu não ofereço o meu dado, de repente esse e-mail ou a mensagem com SMS saindo para outra pessoa, né? Esse e-mail que era para ser de cobrança ou qualquer outro pedido de comparecer à administração para fazer qualquer tipo de atualização, você não vai receber. Então, precisa ser uma colaboração mútua. Quando nós falamos aqui, o doutor Anderson falou, o condomínio pagar é igual a todos pagarem. Então, você precisa ter essa consciência que a adequação do seu condomínio, ela não é um benefício que o síndico vai trazer para si. Ele vai trazer para o condomínio inteiro. Quem entra, quem sai, que tipo de coleta de dados que será feita, né? Doutora, só rapidinho cortando aqui, porque a gente vai ter 1 minuto de live, eu acredito. Né? Isso. E para a doutora despedir, né, encerrar, que eu acredito que aí a gente faz uma outra live tratando dos demais assuntos. Ótimo. Olha, eu queria agradecer muito aqui a oportunidade de estar falando com todos vocês. O Leland, no início, agradeceu aí a Ciclone Brasil Tecnologia, Integra Síndicos, a Pontual, Dr. Flávio Varela, Dr. Anderson, o Café Condominial. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada por todos os internautas que estão aqui nos assistindo e colaborando com a live, fazendo esse momento nosso aqui de aprendizado mútuo. Obrigada, Leland, pela parceria aí, pelo pareamento aí com informações excelentes. Eu que agradeço, doutora. Só finalizando aqui, o Rafael perguntou, mas se cabe uma ação para o condomínio ou para quem criou o sistema. O condomínio ele vai acionar quem criou o sistema, né? Se ele identificar que o erro foi do sistema... É uma ação de regresso, Rafael. É uma ação regressiva, né? Exatamente. E na LGPD eu deixo um último recado aqui, assim, da questão de transparência, que assim, a lei
Não basta dizer que você está adequado, você tem que provar que está, porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados irá exigir isso de todas as empresas, de todos aqueles que tratam dados pessoais. Você tem que provar. Né? Eu também quero agradecer aqui todos os nossos telespectadores, né, que agora telespectadores virtuais. A gente vai coletar essas perguntas que foram feitas aqui depois. Se for o caso, a gente vai fazer uma nova live. Eu quero convidar o pessoal para curtir o Instagram do Integra Síndicos, visualizar nosso site, que lá tem algumas informações também. O Integra Síndicos ele também está no YouTube, tem vários vídeos lá importantes da área de gestão condominial. E agradecer mais uma vez pela presença da doutora. Doutora, muito bom. Obrigado aí por trazer esse tema para a gente. E acredito que muito em breve a gente vai precisar muito de pessoas, de profissionais como a doutora, para adequar, né, enquanto o condomínio esteja preocupado com esse cuidado com os dados, antes de ser acionado na justiça, que é o que muito provavelmente vai acontecer com frequência, né, doutora? Muito obrigado e uma boa noite para você. Eu que agradeço. Boa noite a todos, viu? Muito obrigada. Até mais. Vamos para a próxima live, que terá muitos assuntos ainda. Isso aí. Até mais, pessoal. Até mais.